Olá, meu nome é Felipe e hoje a gente vai falar sobre um novo recurso que vai estar aí disponível no Chrome 101. E esse recurso é uma propriedade que a gente consegue definir a prioridade de carregamento de alguns itens e a gente vai descobrir hoje. Então, para o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre otimização de performance com Priority Hints. Então, só lembrando, hoje, o dia que eu estou gravando aqui, o dia 11 de maio, a gente tem o Google I.O. 2022. Então, é a conferência anual do Google para desenvolvedores. Então, lá tem bastante novidade. Tem muito conteúdo sobre desenvolvimento web, né? Tem a programação aqui que você pode conferir no io.google. Então lá você consegue conferir a programação e assistir todos os vídeos, né? Se você já passou dessa data, então você pode, né, rever esses vídeos, né, assistir com calma nos canais do Google Developers. Então, falando sobre o nosso assunto, Priority Hints. É uma propriedade nova que está aí aguardada para a versão 101. Pode ser que essa propriedade, né, sofra um atraso, mas é esperado que ela seja incluída aí no Chrome 101. E todos os browsers baseados no Chrome vão receber esse recurso, ok? Então, o que é que ele faz? Ele indica qual é a prioridade de carregamento daquele item. E por que isso é importante? Isso pode ser um grande aliado para a gente otimizar, por exemplo, o nosso LCP, e a gente vai ver como. Então, para a gente entender um pouco, né, como funciona o carregamento de páginas realizados por browsers, né? Quando um browser abre uma página, ele vai acessar a home, ele vai analisar o HTML, e ele vai começar a fazer o cálculo de prioridade daqueles arquivos. Então, ele vai olhar o CSS, vai olhar o JavaScript, né, os itens que estão aí no head daquele meu arquivo. Então, dependendo da forma que aqueles arquivos forem requisitados, ele vai fazer a prioridade. Depois, ele vai olhar para o conteúdo em si, né, depois de ter carregado o CSS e o XML, e ver quais são os elementos que estão na primeira dobra ali e vai tentar fazer a priorização desses itens. Então, essas regras vão variar, mas basicamente, né, esse nível de cascata aí vai do head do meu arquivo até a renderização dos elementos na primeira tela. Mas nem sempre esse item tem um final feliz, né? Porque a gente tem N fatores aí. A gente tem scripts externos, a gente tem o tamanho dos arquivos que estão sendo carregados, a forma que eles estão sendo carregados também, isso pode influenciar no carregamento das suas páginas e assim influenciar no resultado do LCP, por exemplo. E como é que a gente consegue utilizar o Priority Hint? Ele vai estar disponível tanto em tags HTML quanto também disponível via JavaScript. Mas se eu quiser utilizar ele via tag HTML, então a gente vai ter uma propriedade que vai se chamar Fetch Priority, e essa propriedade vai aceitar 3 valores. Então vai ser a propriedade high, que vai ser alta. O alto vai ficar a cargo do browser decidir, né, qual é a importância desse item. E a low, né, o browser vai ser notificado dizendo, olha, esse item não é tão importante assim. Onde é que a gente pode utilizar esse recurso, né, para controlar aí a prioridade de carregamento? A gente pode utilizar em tags links ou em tags script, a gente pode adicionar em imagens e iframes. Então esses são os itens aí iniciais para o suporte a esse recurso. E como é que a gente consegue utilizar? Então, por exemplo, né, aqui vamos dizer que a gente tem uma determinada situação. A gente tem uma imagem que a gente sabe que aquela imagem é o nosso LCP. Então, a gente pode setar dentro da tag img a propriedade Fetch Priority para High. Assim, o browser vai entender que ele tem que priorizar o carregamento daquela imagem. Um segundo cenário é a gente tem aí a priorização de elementos que estão dentro de um carrossel que somente o primeiro é exibido, por exemplo. Então aqui a gente consegue ver que a minha primeira imagem, o Fetch Priority, ele está marcado como High, e os outros itens sequentes que... Então, nesse caso, né, considerando que esses itens não estão sendo exibidos, né, a gente só exibe uma imagem em nosso carrossel, a gente seta o carregamento desses itens como low. Além disso, a gente pode tentar controlar a prioridade de carregamento de scripts. Então, a gente já pode aí marcar, por exemplo, um script que já é async. Ele vai ser assíncrono, mas eu quero que tenha uma prioridade high, né? Então, a gente pode mesclar esses itens aí, porque o async ele não vai bloquear a thread principal, mas a gente está dizendo, olha, eu quero que esse item seja assíncrono, mas ele é importante aí para o meu script. Como também a gente pode fazer o inverso, né? A gente pode
ter um item que pode bloquear, mas olha, esse item não é importante, certo? Mas nesse caso aí a gente precisa analisar bem, né, quando é que a gente consegue aplicar esses itens. Esses só são exemplos, né, do que você consegue fazer, né, e como você consegue melhorar. Aí você vai me perguntar, Felipe, qual é o impacto dessas regras, né? Por exemplo, em testes que eu realizei referente a imagens, quando eu utilizei a propriedade high, eu tive melhorias aí até de 30%. Então, mas não quer dizer que quando esse item for marcado como high, ele vai lá para a cascata de carregamento para a primeira posição. Não, ele vai ser priorizado, né? Então, dependendo das regras de desempate aí, esse item ele pode ter na cascata de carregamento aí uma priorização maior, mas não quer dizer que ele vai lá para o topo do carregamento, porque a gente precisa respeitar as regras de carregamento do browser. Então, isso pode ser um conteúdo também para um próximo vídeo, a gente falar com mais detalhes como é que funciona essa estrutura de carregamento, mas para esse vídeo, né, é só focar nesse recurso novo. Lembrando, ele vai estar disponível apenas na versão 101 do Chrome, né, em diante. Hoje a gente aí está falando de 40% do mercado dos browsers, né? O Safari marcou que quer implementar esse recurso e o Firefox ainda não sinalizou ainda a implementação desse item. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilhe, né? E obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E um abraço e até o próximo vídeo. Falou!